Estamos de volta com o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3 e voltamos a conversar com o professor Tiago Mota. Ele é especialista em Direito Criminal, é advogado, é professor também do SESMAC e da IESA. Professor Tiago Mota, a gente falava no bloco anterior sobre aborto, falamos também sobre drogas, nós temos a questão da eutanásia, que aí está uma discussão muito séria, a ortotanásia, que já vem sendo aplicada, inclusive, e há uma diferença, né, que as pessoas precisam compreender melhor. A ortotanásia não é a eutanásia, né? Há uma diferença na sua... o próprio Conselho Regional de Medicina regra isso muito bem, né? Não é interrupção da vida em qualquer situação. A ortotanásia lhe dá a possibilidade, em casos onde a medicina já se declara incompetente para resolver, de que você possa, dentro de uma morte sem dor, né, falecer junto aos seus familiares, tendo assistência naturalmente da medicina ainda, algo que é diferente da eutanásia, né, que hoje é qualificado como homicídio comum, não é isso? É um homicídio comum, exatamente. Pode até, em determinadas situações, ser caracterizado como homicídio privilegiado, dependendo da situação fática específica, mas é caracterizado como homicídio comum, homicídio simples. Pois é, imaginar, matar por compaixão, por piedade, olha, está sofrendo muito. É uma prática de eutanásia ou é um assassinato comum? Essa é uma discussão que não é exclusiva do nosso país, Elias. Para você ter ideia, alguns países da Europa recentemente discutiam essa situação e a opção legislativa deles foi diminuir a pena. Em casos específicos em que se comprove que o indivíduo estava sofrendo, que era uma situação, digamos, de compaixão, eu não posso descaracterizar isso enquanto crime. Se tiver um laço de afeição, então... É exatamente isso que o anteprojeto faz, com a diferença, ele exclui a pena. Quando ele exclui a pena nessas situações, ele faz aparentar que essa conduta é uma conduta normativa, que é uma conduta correta, que é uma conduta escorreita, quando na realidade não é. Apesar de ser um ato de compaixão, a vida é um bem inalienável. E é preciso que seja respeitada. Não pode ser relativizado. Não pode ser relativizada, até porque é cláusula pétrea. Enquanto vida, enquanto cláusula pétrea, ela não pode ser modificada sequer por emenda constitucional. A gente poderia dizer que essa é uma das discussões mais efervescentes que deve conter a partir do momento em que os parlamentares estiverem com esse plano na mão? Eu não conseguiria, Elias, dizer para você um único ponto de divergência nesse anteprojeto. Porque esse anteprojeto, só para para a população entender, o nosso atual Código Penal foi editado nos anos 40. Durante 24 anos, 25 anos, enfim, nós estivemos sob a égide dessa legislação. Uma legislação que não mais representa os valores da nossa sociedade, uma legislação que não mais representa o país, com tipos penais retrógrados, com penas desproporcionais e não só isso. A comissão, quando começou a tratar da modificação da legislação, a principal situação, a mais grave que foi constatada, é que nós temos hoje cerca de 126 legislações com conteúdo penal esparsas no direito brasileiro. Então, há, por exemplo, o crime de desobediência. O crime de desobediência é previsto no Código Penal, é previsto no Código Eleitoral, é previsto no Código Ambiental, e em cada um deles com uma pena diferente. É justo essa ausência de sistematização? Aí nós temos esse anteprojeto que, na realidade, veio com a finalidade positiva, que é sistematizar essa codificação, trazer esses 126 legislações num código, o que vai tornar para a população algo muito mais fácil, muito mais palatável de ser conhecido. Uma outra situação que é atualizar, ou seja, revogar crimes que não mais representam, né, de acordo com a atualização dos conceitos, dos valores da sociedade. Dá para a gente exemplificar? Claro. Por exemplo, nós temos crimes previstos hoje na lei de contravenções penais, por exemplo. A lei de contravenções penais deixaria de existir. Todas aquelas contravenções penais, como a importunação ofensiva ao pudor, entre outras, deixariam de existir porque não mais representam a sociedade. Entretanto, uma das contravenções penais, que é o jogo do bicho, deixaria de ser contravenção penal e passaria a ser crime. Ou seja,
é uma modificação salutar, que vem a demonstrar que é uma tentativa de se adequar à realidade social. Mas o que acontece? O grande problema é que em 6 meses é impossível você amadurecer um Código Penal, mesmo tendo grandes nomes, né? Houve uma crítica de alguns criminalistas de que alguns dos membros da comissão efetivamente não tinham muita experiência, enfim, na área para estar tratando da matéria, mas nós temos grandes nomes, né? O próprio ministro Dipp, né? que faz parte da comissão. A grande crítica, na realidade, foi o pouco tempo de amadurecimento, tanto que o Código tem erros crassos, como, por exemplo, a pena mínima do crime de lesão corporal culposa é superior à pena mínima de lesão corporal dolosa. Ou seja, o crime contrassenso. É um contrassenso. Contrassenso. A lesão corporal dolosa é aquela em que a vontade consciente, livre, no sentido da prática do crime, ou seja, uma prática de um crime que é muito mais reprovável, e ele tem uma pena menor do que o outro, que é o indivíduo que praticou com imprudência, negligência, imperícia. No que diz respeito aos crimes contra a administração pública, enriquecimento ilícito, corrupção, enfim, desvios de verba pública, nós temos novidades? Essa discussão, o crime do colarinho branco, ele é previsto hoje ou não é, ou passa a ser a partir dessa discussão? Na realidade, há uma modificação bem geral nos crimes contra a administração pública. No sentido de quê? No sentido de trazer penas mais acentuadas, de trazer métodos de aplicação de pena diferenciados, mas não só isso, como você bem falou. Na realidade, a construção de um tipo penal do crime de colarinho branco já é uma inovação, eu não posso dizer se é uma inovação qualitativa ou negativa, mas é uma inovação, é uma modificação que vem sendo feita no Código. Mas ele passa a ser incorporado. Ele passa a ser incorporado ao Código Penal. Tem um ponto de discussão que é o enriquecimento ilícito, que viraria crime com pena de 1 a 5 anos. Mas quem comprovaria esse enriquecimento ilícito? Esse é um elemento de 2 mais 2, e que no final tem que dar mais de 4, né? Para que a coisa saia da regra. O que é incoerente, Elias, e eu volto a frisar nesse ponto, é que o legislador parece que não estava preocupado com a aplicação prática desses institutos. Né? Um outro exemplo de uma dicotomia absurda é, por exemplo, em relação ao crime de difamação. O crime de difamação, no atual projeto, no anteprojeto, ele tem pena mínima de 1 ano. Mas se ele for praticado pela imprensa, tem pena mínima de 2. Ou seja, é ainda maior do que a pena do antigo código, da antiga lei de imprensa, que foi declarada inconstitucional. Então, a grande problemática, a grande crítica é, tanto na parte geral quanto na parte especial, o atual anteprojeto de Código Penal precisa ser revisto. A OAB, no seu Conselho Federal, várias entidades já se posicionaram nesse sentido para evitar que esse processo seja aprovado de maneira assodada. Né? É preciso que a sociedade compreenda que faz imprescindível haver uma renovação, uma modificação da legislação penal. Isso resta muito mais claro quando a gente vê, por exemplo, o julgamento do mensalão. Né? Tem crimes lá que, sem dúvida alguma, deveriam ser crimes hediondos, mas, infelizmente, esse amadurecimento da legislação não foi feito, até porque esse anteprojeto foi criado de maneira muito veloz. 6 meses, infelizmente, não é tempo de modificar uma legislação de 23 anos. E você não tem a discussão, né, mais presente na sociedade. Isso precisa virar uma discussão como se fosse discutir aí a Copa do Mundo. Verdade. As pessoas deveriam estar nas esquinas conversando sobre essas questões. Porque, por exemplo, nós temos aqui em determinados casos, né, onde a pena somada à punição anterior, ou seja, hoje você só pode ficar 30 anos de reclusão, é o máximo de tempo Perfeito. Que você pode passar. Mas em determinados casos a proposta já fala em 40 Perfeito. Anos. Eu não sei se aumentar. Quem passa 1 ano numa penitenciária brasileira, ou essas pessoas nunca chegaram a uma penitenciária, nunca tiveram contato, ou então estão brincando. O Brasil, com esse anteprojeto, está na contramão da doutrina penalista mundial. Enquanto o mundo todo está procurando medidas que invertam a segregação, ou seja, que eu utilize cada vez menos o direito penal,
enquanto instrumento de proteção do Estado democrático, enquanto proteção do bem jurídico, o anteprojeto está fazendo o contrário, está causando uma inflação dos tipos penais, ou seja, aumentando a quantidade de tipos penais, quando na realidade, em muitos casos, havia uma necessidade maior de descriminalização ou de que outros ramos do direito apresentassem algumas dessas matérias. Tem algo positivo? Tem sim. Apesar de parecer, enfim, eu estou fazendo uma análise realmente bastante crítica do anteprojeto do Código Penal, mas tem sim uma série de disciplinamentos, por exemplo, que são razoáveis, como, por exemplo, o crime de falsificação de medicamento. Eu não sei se o Elias se lembra, mas houve uma época em que estavam vendendo comprimidos de farinha. Exato, exato. E tinha aí, gente engravidando. Tinha gente engravidando pra caramba. E aí o Congresso Nacional edificou e criou uma pena de 10 anos de reclusão para o crime de falsificação de medicamento. Mais uma vez, a questão do casuísmo, né? E o atual Código Penal, ele revê essa pena e diz, não, a pena vai ser de 3 a 12, ou seja, eu posso chegar a penas maiores, mas não necessariamente eu preciso ter uma pena mínima tão alta para um crime, né, dessa natureza. E o casuísmo vai além, né? A gente tem aqui crime cibernético, por exemplo, Lei Carolina Dickmann, lei, daqui a pouco tem uma lei, a gente não vai precisar não, né? Uma lei Tiago Mota, espero que não. Espero que a gente não precise. Mas tem um detalhe interessante que é essa de menores de idade, né? Quem comete crime usando menor de idade termina assumindo as penas dos delitos cometidos por ele. Eu não sei isso numa discussão constitucionalista, como é que é possível alguém, né, usufruir do direito do outro, né? Ou seja, a coisa é muito séria. O nosso tempo, infelizmente, está encerrado. Eu quero aqui agradecer a sua presença e dele desejar um Feliz Natal, um ano novo repleto aí de realizações. Elias, eu desejo tanto a você quanto ao povo alagoano, enfim, ao povo brasileiro, que, né, a nossa entrevista é vista também pela internet, que em 2013 nós tenhamos um ano melhor. Que o nosso Congresso Nacional, principalmente em questões como essa, como o Código Penal, como a reforma tributária, enfim, possa amadurecer melhor as questões e possa efetivamente trazer os valores que a população brasileira tem para dentro do nosso direito, para que a população possa se ver espelhada no direito. Isso é o maior meio de a gente diminuir a criminalidade, é essa estrutura de legitimação. Quando eu me vejo no direito, eu consigo ver que a sociedade se modifica. Professor, muito obrigado. Obrigado a todos que estão nos assistindo e até a próxima segunda-feira. Até lá.